todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, a segurança é feita pelas polícias militares e civis. Cabe à PM o policiamento ostensivo e é também nela que estão os bombeiros. A Polícia Civil faz a investigação criminal e atende diretamente a população, já que também é responsável pela expedição de vários documentos dos cidadãos. No Rio Grande do Sul, a PM tem um nome diferente, Brigada Militar. O ano de 2012 começou com sérios problemas envolvendo a Polícia Militar. Na Bahia, policiais e oficiais chegaram a entrar em greve por melhores salários. Em outros estados, houve movimentação também por melhores salários e melhores condições de trabalho. No Congresso, já se discutem modificações na estrutura policial, inclusive com a proposta de unificação das polícias e uma política salarial para melhorar a segurança pública em todo o país. O Brasilianas.org discute hoje as polícias e a segurança pública. Vamos debater o funcionamento das polícias, os programas nacionais de segurança pública, a geração de indicadores sobre violência e a integração entre União e Estados para o combate à criminalidade. Para falar do tema, recebemos de nossos estúdios de São Paulo o cientista político e ex-subsecretário nacional de segurança e professor da Faculdade de Direito da FGV, Guaraci Mingardi, e o sociólogo e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Marcos Tarcísio Florindo. Contamos também com a participação da jornalista Ana Luísa Médici. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, então você pode enviar sua pergunta pelo site www.brasilianas.org. Existem muitas propostas sobre qual deve ser o papel e como devem atuar as polícias num Estado democrático como o Brasil. Mas existe uma unanimidade. A nossa polícia precisa mudar e para melhor. A polícia é o tema de duas propostas de emenda constitucional que estão no Congresso. As duas propõem mudanças no artigo 144, que trata de segurança pública. Uma das propostas, a PEC 300, propõe piso salarial único para os policiais militares de todos os estados. O piso não pode ser inferior ao dos policiais do Distrito Federal. A outra, a PEC 102, também propõe piso salarial único, mas acrescenta vinculação de percentual do orçamento, como já existe na saúde e na educação. E ainda determina que os estados definam o modelo que querem seguir. O atual, com duas polícias, a militar e a civil, ou adotar uma polícia única. Hoje, o Brasil conta com duas iniciativas de caráter nacional para integrar ações de combate à criminalidade. Uma delas é o PRONASSE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Desenvolvido pelo Ministério da Justiça, o projeto articula políticas de segurança com ações preventivas, valorização dos profissionais da área, combate à corrupção policial e envolvimento da comunidade na prevenção do crime. O programa já chegou a 150 municípios. Até o final do ano, o PRONASSE terá investimento de 6 bilhões e meio de reais. A outra iniciativa é a RENAESP, Rede Nacional de Altos Estudos de Segurança Pública. Ela promove a cooperação em rede com a participação de vários setores, como universidades, sociedade e órgãos de segurança pública. A RENAESP ajuda na formação de profissionais na área de segurança pública e justiça. Bom, nesse primeiro bloco vamos discutir essa questão dessas políticas que estão sendo articuladas no âmbito federal e nos âmbitos estaduais. Eu queria pedir ao Guaraci primeiro que explicasse didaticamente quais são essas principais iniciativas e como se dá essa articulação entre o plano federal e os planos estaduais. Na verdade, como não se dá a articulação. Tá, como deveria se dar. Né? É, porque a articulação é muito frouxa, exatamente por causa do nosso modelo federativo. As polícias são atribuição do Estado, a não ser a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. E também uma polícia desse tamanho que é a Ferroviária Federal, que há mais de 20 anos não tem concurso, não muda os quadros. Mas o que acontece é que os estados têm um grau de independência muito grande. Você tem um modelo amarrado pela Constituição de duas polícias que na prática já foi rompido. Porque a maioria dos estados, por exemplo, os bombeiros não estão mais na Polícia Militar. Ah, tá. São Paulo e mais 3, se não me engano, é que os bombeiros continuam na Polícia Militar. E alguns, como São Paulo, a parte da Polícia Científica, a perícia, na prática, já saiu da Polícia Civil. Então, tem estados que têm 4 polícias, tem estados que têm 3, tem estados que têm 2. Certo? E nisso a Constituição amarrou, mas não amarrou totalmente. Essa
essa distinção a gente pode ver. Agora, o interrelacionamento entre o plano federal e o estadual é muito fraco. O Estado faz ou não, segue ou não determinadas normas. Excetuando aquilo que está no Código Penal, Código de Processo Penal, o Estado tem liberdade de atuar, certo? Então, o que a União pode fazer é dar exemplo e dinheiro. Então, o PRONASSE, por exemplo, é uma forma de você dar dinheiro para o Estado desde que o Estado siga determinadas regras. O Fundo Nacional de Segurança Pública, que é mais antigo, também era a mesma coisa. E continua sendo, porque continua a existir. Você coloca o dinheiro federal e fala, nós vamos te dar dinheiro para fazer isso. Você topa? Aí, se o Estado topa, ele faz aquilo. É mais ou menos isso. Ô, Marcos, em relação, digamos, a essa maneira de concatenar políticas, os indicadores, hoje, eles são adequados para que a União defina objetivos como contrapartida? Não? Olha, eu acho que o Guaraci pegou bem a questão e acho que o caminho que ele colocou é interessante. Nós estamos falando de um Estado que dos anos 80, dos anos 90 para cá, tem testado novas possibilidades. Essa que é a grande verdade. A questão da federação sempre foi muito complicada, entre descentralizações, centralizações, descentralizações, predações. Eu acho que, de qualquer maneira, essa questão do PRONASSE demarca uma tentativa de um governo federal mais indutor das políticas para a polícia. Tem todas as complicações que ele falou. Os indicativos, essa questão dos indicativos, bom, a polícia sempre teve complicações com a relação dos indicativos, não é? Afinal, tem as famosas cifras negras que fazem parte da história, né, das organizações policiais, as coisas. É difícil você saber o que acontece efetivamente, né? Tanto no âmbito das ocorrências, como no âmbito do policial atuando nas ruas. Afinal, um policial, basicamente, ele é um profissional que atua sobre os conflitos sociais, e os conflitos sociais são existem tantas possibilidades de resolução, de acontecer as coisas, que é difícil saber de como utilizar esses indicativos. E, sobretudo, quando a gente fala de polícia é poder. Né? Polícia é poder. E quando se lança um indicativo, por exemplo, diminui-se a taxa de homicídios em São Paulo. Aí você vai ter uma briga dos grupos falando, isso é ação da polícia. Não, isso não é ação da polícia, são as políticas de desarmamento. Não, isso é o PCC atuando. Isso fica muito difícil de a gente entender por onde caminha. Só para falar na parte dos indicadores, pensa, no nível federal, não necessariamente você tem que ter indicadores assim tão refinados, certo? O indicador muito refinado teria de ter o gestor local, porque ele que vai ter que decidir onde coloca o seu pessoal, que crime que ele vai dar prioridade. Essas coisas têm que ser locais. O governo federal tem que saber onde está o problema, onde eu tenho que colocar o dinheiro, onde que eu tenho que dar apoio. Vamos pensar no caso brasileiro agora. Tem alguns estados que nem Alagoas. Alagoas é a capital do homicídio agora, nesse momento no Brasil, né? Então, é lá que o governo federal está colocando muito dinheiro. Gente, por exemplo, a Força Nacional está lá. Então, a Força Nacional mandou gente, inclusive, da área investigativa para ajudar a investigar os homicídios e tudo mais. É isso que você tem que saber. Você não precisa saber hoje o que aconteceu ontem. Já o gestor local teria que ter essa visão, saber hoje o que aconteceu ontem para poder distribuir o pessoal amanhã, certo? Agora, só para entender um pouquinho essa questão, a importância das estatísticas e dos levantamentos, por exemplo, há algumas opiniões, não sei se são fundamentadas ou não, que quando você faz uma ação de UPP na favela do Rio, você pode simplesmente estar transferindo esses criminosos para a Bahia. Costuma ocorrer isso aí ou não? Não precisa nem ser... Desculpa interromper, imagina, mas não precisa ser na Bahia. Se você faz uma UPP aqui, o criminoso profissional, ele não vai deixar de roubar, aquele que comete crime contra o patrimônio, ele não vai deixar de roubar. O trabalho dele, né? Ele vive daquilo. Ele vai procurar outro local. Vou dar um exemplo bem simples. Aqui em São Paulo, durante muito tempo, você teve problema do roubo em semáforo, certo? Bom, você faz o policiamento naquele semáforo onde acontece muito roubo. O que o sujeito faz? Ele vai para outro. Porque segurança pública é um cobertor curto. Você não tem gente, você não tem polícia, polícia para pôr em cada esquina. Nem em Londres, onde falavam isso, não existe um policial em cada esquina. Então, quando você atua muito no lugar, o sujeito espirra para outro. A questão das UPPs é um pouco diferente, porque, na verdade, você está tentando impedir que o tráfico funcione, o tráfico de drogas funcione daquela forma que funcionava naquele local, não é? Você não está guerreando o tráfico, você está impedindo que eles dominem o território. Essa política geral. Então, nisso de impedir o domínio do território, até certo ponto funciona. Não é
uma panaceia, mas até certo ponto funciona. Mas não vai impedir os outros tipos de crime, não vai impedir que o sujeito roube em outro local da cidade. Então, mas... Essa questão da UPP é interessante, né? Porque eu acho que nos últimos tempos foi talvez das iniciativas a mais comentada, né? E eu acho que, voltando ao assunto do Pronace, porque eu acho que ele carrega no seu título a questão da cidadania, e eu tenho a impressão que este talvez seja o maior desafio à polícia brasileira, romper com o seu legado histórico de uma polícia que foi constituída muito mais preocupada em relação à soberania do Estado do que em relação a serviço à sociedade, ao cidadão, né? O que fomentou ao longo do tempo uma série de práticas discricionárias, uma série de práticas arbitrárias como instrumento de controle social, né? E as UPPs, que também têm esse espírito de uma polícia que é mais comunitária, mais vinculada, né? Acho que tem um pouco de falácia quando se fala que ela está lá para combater, para extinguir o tráfico. Talvez é um modelo de tráfico mesmo, um modelo de tráfico ligado àquele tipo de organização como o Comando Vermelho, né? Controle territorial. Estão lá para impedir o controle territorial. Porque o tráfico tem a ver com demanda, né? O tráfico tem... Mas eu acho que não acontece... Eu acho que se não mudar o legado, entendeu? Se não mudar o sentido de missão, não adianta ter a polícia mais perto ou mais longe da comunidade. Você está entendendo? Porque a arbitrariedade pode se impor da mesma maneira. A questão é pensar, né, as mazelas históricas de poder de polícia e tudo mais e começar a concatenar isso de uma maneira mais interessante. Por isso eu acho interessante a ideia do Pronace, cidadania, articulação com políticas sociais, porque desanuvia a questão da repressão, que parece ser o legado realmente histórico do Estado republicano brasileiro em todos os períodos. Bom, a repórter Ana Luísa Mendes tem uma pergunta. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e você pode participar encaminhando perguntas para www.brasilianas.org. Bom, Nassif, nós temos uma pergunta de Homero Bittencourt, de Recife, Pernambuco. Ele fala o seguinte: o Pacto pela Vida, programa de segurança do governo de Pernambuco, tem alcançado resultados excelentes devido à integração entre as polícias, bombeiros, Ministério Público e Poder Judiciário. Ações integradas de cidadania e atenção social, prevenção social contra o crime e outras coisas. Ele pergunta: qual o papel dos municípios dentro deste contexto? E por que ainda existem resistências em participar de forma efetiva? Resistências da parte de quem? Acho que é dos municípios, eu entendi. Todo município, aqui na Grande São Paulo, por exemplo, você já teve um fórum de prefeitos querendo para a segurança pública. Eles queriam participar, mas não tinham oportunidade, porque o Estado tem um monopólio na prática, certo? Foi o momento que deu o boom das guardas municipais. As guardas municipais cresceram naquele momento, no final da década passada, começo da década passada. Algumas prefeituras querem participar e outras não querem participar exatamente por causa do ônus. Qual é o ônus? Se não der certo, não der certo. Fui eu que não fiz dar certo. Se der certo, tudo bem, eu aproveito a onda. Agora, se não der certo, eu não posso dizer que é culpa do governo do Estado. No caso do Pacto pela Vida, é um dos 3 ou 4 modelos novos, não tão badalados quanto a UPP, por exemplo, mas que está dando certo. E ele tem mais a ver com a personalidade do governador de Pernambuco, que acompanha, vai nas reuniões e cobra. Ele fala, é isso e aquilo, mas você não me explicou isso. Tal. Ele cobra resultados nisso aí. Tem a ver com a personalidade. Pode ser que isso daí, no longo prazo, não vá tão bem. Mas, até o momento, tem dado certo, principalmente por causa disso, por causa da vontade. Aquela questão da vontade política, que muitas vezes é jogar de lado. Não, vontade política não faz tudo, mas vontade política ajuda. Não, vontade política dá um pontapé. A falta de vontade política mata. Exatamente. Aqui, quer dizer, quando se fala nessa questão da gestão, a gente está falando de gestão, estamos falando de tentativa de integração e de bancos de dados. O governo federal ele não deveria, de alguma maneira, padronizar formas de atuação, pegando as melhores práticas, ou o federalismo impede isso? Ele deveria ter uma tentativa mais forte de padronizar, sim, de fomentar a unificação, pelo menos, dos sistemas de inteligência. Aliás, isso eu acho que está pleiteado nos programas, eu acho que, de qualquer maneira, isso faz parte do discurso, né? O problema é que eu acho que a questão das políticas de segurança acontece com as políticas de segurança, o que acontece com grande parte das políticas talvez mais necessárias ao país, as políticas sociais. A gente enfrenta a questão do ajuste fiscal e isso, de certa maneira, retira verbas que eram fundamentais para implementar esses programas, né? Acho que isso transcende até a questão do Pacto Federativo, que é uma complicação geral, né?
problema talvez seja que, para lá das intenções, tem que haver investimento, né? E os investimentos são sistematicamente podados por uma questão que transcende a questão da política e parte para a grande política. Então, deixa eu ver com o Guaraci, que passou pelo governo. Isso. Tudo. Quer dizer, quando você pega essa questão da Polícia Federal, o trabalho que foi feito de profissionalização da Polícia Federal, quando você tenta criar programas federais para poder aparelhar as políticas estaduais, qual que é a reação que você tinha especificamente das polícias militares estaduais, que em geral é um corpo mais bem organizado que as polícias civis, me parece longe? Com certeza. Inclusive, todo mundo que trabalha no Ministério da Justiça sabe que os projetos que chegam, a grande maioria dos projetos bem acabados são da Polícia Militar, que tem equipe. Tem equipe... Tem inteligência, tem... Não é só isso. Ele tem profissionais de outras... Tem engenheiro, tem médico, tem isso, tem aquilo. Que não é. A Polícia Civil não tem esse pessoal. Mas, de qualquer forma, o que acontece é que as polícias pedem aquilo que eles querem. Eles têm uma ideia do que eles querem, eles pedem aquilo que eles querem. Se você deixar, a grande maioria das polícias vai pedir viatura e arma. Que nem ambulância para a saúde. O governo federal, que fez, desde a época do que começou o Fundo Nacional de Segurança Pública, já pôs uma regra, que não vai distribuir só dinheiro para viatura e arma. Vai tentar impor as suas políticas, ou seja, eu vou dar dinheiro para isso, para perícia, eu vou dar dinheiro para não sei o que mais, para mudar um pouco isso. Só que assim mesmo, muitas vezes a corporação pede de uma forma que ela pode usar aqui ou aqui. Então precisa de uma fiscalização muito constante. E a única forma do governo federal intervir de fato é assim, você dá o dinheiro e fala, bom, o dinheiro é para isso, você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, você vai ter que devolver o dinheiro daqui a 2 anos, que é o prazo que você, que você faz o convênio. Tem que finalizar em 2 anos, tem que gastar o dinheiro em 2 anos. Agora, tem muitas vezes o governo que pediu, o governo estadual que pediu, não consegue gastar. Nós temos aqueles entraves burocráticos no país. Você não consegue gastar o dinheiro. O projeto é mais ou menos, mas na hora de fazer a licitação, fazer isso, fazer aquilo, você não consegue comprar o equipamento ou treinar o pessoal do jeito que queria, certo? Que deveria fazer. Então, nessas coisas é que está o entrave da política, porque algumas vezes o Estado mais ou menos quer seguir a política federal. Vou dar um exemplo, é o caso das ouvidorias de polícia. A primeira foi aqui em São Paulo. Então, havia uma regra, desde o começo do Fundo Nacional de Segurança Pública, que o Estado que quisesse dinheiro do fundo tinha que ter ouvidoria, tinha que criar a ouvidoria. Alguns criaram pro forma e outros nem criaram. Mas na hora de você distribuir a verba, como é que você vai dizer que o Estado que está ruim das pernas, que está mal na segurança pública, como é que você não vai dar o dinheiro? Não tem nem sequer ouvidoria. Politicamente é uma coisa meio inviável. Você tem que ter muita força, muito poder político para poder dizer, enquanto você não cumprir isso, não vai ter o dinheiro. Porque senão o governador vai na televisão, faz aquele escândalo e tudo mais. Ele atrapalha qualquer governo federal, né? Então, esse relacionamento que é complicado. Você tenta impor algumas coisas e o Estado tenta outras. Algumas coisas que o governo federal tenta impor são erradas, do ponto de vista do Estado e da regra, porque o Brasil não é idêntico, né? O que funciona no Rio Grande do Sul não vai funcionar necessariamente no Rio Grande do Norte. Tem gente que agora está pedindo dinheiro para colocar o PP aqui em São Paulo, está pensando em o PP aqui em São Paulo. Isso é bobagem. É outro modelo. O tráfico aqui não é o mesmo tráfico do Rio de Janeiro. Então, mas quando a gente pega diagnóstico, por exemplo, a sociologia política, vocês têm um bom contato aí com a Polícia Militar. E a gente sabe que tem uma profusão de trabalhos acadêmicos aí, gerados pelos próprios oficiais da Polícia Militar. Essa inteligência ela não é sistematizada, não gera diagnósticos e formas de reprodução aí para outros estados, ou mesmo internamente aqui para consolidar as melhores práticas? Olha, eu não sei. Eu sei que realmente essa produção vem aumentando. Vem aumentando tanto na academia, como você mesmo disse, com a questão da formação dos próprios oficiais, né? Eu acho que essas questões são complicadas, sobretudo. A gente está falando aqui de muita boa intenção, de muita inteligência, de muito esse tipo de coisa, mas eu acho que isso esbarra, além de gargalos burocráticos, gargalos funcionais e operacionais, entendeu? A polícia, por exemplo, na relação com a universidade, que tenta cada vez mais ser mais próxima, né? Que tentam criar laços, mas a polícia, se as estruturas do Estado, se as instituições do Estado já têm uma lógica corporativa forte, né? Se elas são encismadas pela própria questão da burocracia, de como funciona a burocracia, eu acho que isso se exacerba na polícia, que se percebe mais ou menos como uma espécie de instituição
mal amada, naquele sentido. Todo mundo procura a polícia quando precisa da polícia, mas depois que a polícia fechou a ocorrência, todo mundo critica a polícia, né? E eu acho que essa questão do diálogo e do aproveitamento, sobretudo, dessa nova produção acadêmica vai demorar um tempo para penetrar na própria cultura policial, para cima daqueles que decidem sobre isso. Então, deixa eu entender só uma coisa aqui. Quando a gente pega a saúde, falando em políticas federais, quando você pega a saúde, você tem hoje um partido da saúde aí que entra, seja qual for o governo, você sempre vai ter uma continuidade. A educação, você já tem esses padrões, que inclusive que permitem alianças entre União e Estados, independentemente de partidos políticos. A segurança pública, ela já tem esse padrão ou a interferência política ainda é muito forte? Não é só a interferência política, a gente tem que pensar que são duas, em todo o Estado nós temos duas instituições com modelo muito diferente. Então, eu racha dentro do Estado, bom, em Minas Gerais, outro dia quase teve tiroteio entre as duas polícias, um mês e meio atrás, mais ou menos. Isso se repete em vários estados, que a coisa, de vez em quando, descamba. As polícias vão se dando bem, depois descamba. Mas isso mostra que tem duas orientações diferentes dentro daqueles que estão buscando a mesma finalidade, certo? Esse é um dos problemas. Talvez o principal para você criar um partido da segurança, vamos dizer assim, o grupo da segurança. Como na saúde, como você falou, todo mundo, você tem ideias que perpassam pessoas que são ligadas à saúde de todos os partidos políticos, têm as mesmas ideias gerais. Na segurança isso não acontece. Então, você tem uma grande disputa de ideias que tem a ver com a questão regional e com a diferença entre as duas polícias. Bom, nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho.